Olá, queridos. Estou passando por aqui hoje para falar com você sobre a importância do discipulado e hoje falando sobre fazer discípulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o verso 19 e o verso 20, palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, gente, não há dúvida, eu acredito que todos os cristãos têm conhecimento, é sabido de que nós fomos chamados para testemunhar, para falar a respeito da verdade, pregar as palavras da vida. Eu penso que não há dúvida em relação a esse entendimento. No entanto, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele está falando de algo ainda mais sério, algo ainda mais comprometedor. Está falando sobre o ato de fazer discípulos, de formação, de consolidação. E eu quero deixar aqui para vocês algumas informações. Primeiro, gente, formar discípulos, consolidar discípulos é muito mais do que informar. É muito mais do que conhecimento, do que uma sala de aula, uma reunião. Eu até diria que as pregações, embora importantes e até indispensáveis, elas no máximo informam e convencem. Mas o ato de formar discípulos, de fazer discípulos, tem a ver com a vida que vivemos, uma vida de exemplo. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com a vida que nós vivemos em Deus, a vida que nós vivemos em nossa casa, nossa família, nos negócios, na igreja. Por essa razão, Jesus chama os 12 para que eles vejam com seus próprios olhos, para que eles aprendam vendo e não apenas ouvindo. É muito importante sabermos disso. Quando Jesus diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, a luz ela não é ouvida, ela é vista. Jesus está falando sobre uma vida que deve ser demonstrada, uma vida de exemplo. E ele diz mais, brilhe a vossa luz. Ou seja, não é algo que acontece do dia para a noite, não é porque eu disse sim a Cristo, não é porque eu disse sim a Jesus que as coisas vão acontecer de forma automática, não. É preciso muito esforço, é preciso que haja o cultivo de um relacionamento com Deus, um alinhamento segundo a sua palavra, uma submissão à sua vontade, aos seus propósitos, para que de fato eu possa ter uma vida coerente, uma vida de exemplo, uma vida que gere formação de vidas. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava dizendo, olha, eu estou chamando vocês para vocês andarem comigo, para vocês aprenderem vendo, e para que vocês sejam exatamente como eu estou sendo, que vocês ganhem as pessoas muito mais pelo viver, muito mais por aquilo que vocês estão fazendo, do que propriamente por aquilo que vocês estão falando. E ele está dizendo ainda, nas entrelinhas, se o falar é importante, imagina uma vida de exemplo. Se o falar convence, imagina o que o exemplo não faz. Tem até uma frase que se diz que as palavras, elas até podem convencer, mas os exemplos, eles arrastam. Era isso que Jesus estava falando. Fazer discípulos tem a ver com a vida que nós vivemos. As pessoas acabam acreditando naquilo que você prega, acreditando naquilo que você vive, acreditando em Jesus, acreditando no reino, através da vida que você vive. Eu espero que essa palavra lhe ajude, que essa palavra sirva de estímulo, de motivação para você, que faça bem ao seu coração, em nome de Jesus Cristo.